boa noite a todos os presentes fisicamente e os presentes virtualmente. Nós estamos mais uma vez aqui no espaço encantado Alquimia da Bruxinha para mais uma palestra fascinante, espero eu, de um tema que faz parte do contexto do Instituto Biratã, né? De desenvolvimento, pesquisa e expansão do potencial humano. Então hoje eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre uma doideira chamada hidroativação. Já logo no título nós escolhemos já começar por aí. Técnica Atlante para a expansão da consciência. Pois bem, técnica Atlante. Atlante quer dizer o quê? Que era usada naquela civilização que desapareceu, chamada Atlântida, né? Aí vocês vão perguntar, mas como que uma técnica Atlante está presente aí nos dias atuais, está sendo recolocada? Na verdade é bastante simples, né? Todo mundo sabe que existem algumas pessoas que lembram espontaneamente de vidas passadas, né? E eu sou uma delas, sou uma dessas pessoas. Depois a gente vai entender por que isso aí não é tão casual, o fato de eu lembrar desta vida Atlante. A questão toda em relação à Atlântida não é assim: ah, olha gente, eu sou maravilhoso, joga confete, joga confete. Não é nada disso. É muito mais uma questão prática. Ou seja, para que uma pessoa que estava lá está aí de novo, né? Então, basicamente, vamos entender o contexto. Primeiro, assim, só lembrando para quem assiste pelo YouTube, que eu já fiz uma palestra só sobre Atlântida, então eu não vou ficar focando muito nisso hoje, tá? Só para entender o contexto que eu vou falar um pouquinho. Qual que é o contexto? O contexto é o seguinte: o nosso planeta... Pausa para o funk. O nosso planeta, ele tem ciclos, como tudo, né? Na natureza. Os dias, dia, noite, fases da lua, estações do ano, tudo na natureza se move em ciclos. E o planeta Terra também tem seus ciclos. E um deles é chamado de Grande Ano Solar. Ele tem duração de 25.600 anos aproximadamente. Esse grande ano solar pode ser dividido em 12 eras zodiacais. Como você pegar um círculo, uma pizza, e dividindo em 12 fatias. 12 eras zodiacais. Então, cada uma delas vai ter duração aproximadamente de 2.125 anos. Por que eu sempre falo aproximadamente? Porque, assim como não tem assim minuto e segundo exato quando muda da lua cheia para minguante, da minguante para nova, também não tem dia, hora exata quando vai mudar da primavera para o verão. É uma transição, né? Então, a mesma coisa as eras zodiacais, tá certo? Tranquilo até aí? Então, aproximadamente 2.125 anos. Agora, o grande problema, que não foi um problema, né? Porque isso é decorrência natural das civilizações. Elas têm um período de ascensão, depois se mantém e depois cai. Toda civilização
tem início, meio e fim. Agora, o fim da Atlântida foi um pouquinho mais interessante, né? Teve mais fogos de artifício, né? Vulcões, terremotos, furacões, porque a tecnologia Atlante usava isso até, tipo, usou como armamento. Abrindo um parênteses, que eu não sou o único Atlante que está por aí, tem várias dessas tecnologias sendo usadas hoje em dia, como por exemplo o RAARP, que é uma sigla do equipamento, uma série de antenas que tem, que serve para quê? Controle de clima, ele é capaz de produzir terremotos, fazer vulcões entrarem em erupção e também influenciar o pensamento das massas com esse RAARP. Então vejam que tem vários daquela rapaziada que estão aí de novo, e aí entra naquilo que a gente vai falar agora da Era de Fênix. Então, o que aconteceu foi que, quando chegou a Era de Fênix, e a Era de Fênix é um divisor, assim, vamos dizer, no grande ano solar, a Fênix simboliza o quê? Qual é o arquétipo da Fênix? É aquele pássaro que, quando ele está decadente, decrépito, velho, caquelento, o pássaro, ele ateia fogo no próprio ninho onde ele mora e vira cinzas, ele junto, o ninho. Dessas cinzas surge o ovo e nasce outra Fênix. Então a Era da Fênix é uma era assim, sabe igual fim de ano na escola? Para ver quem vai passar de ano e quem vai ser reprovado. A Era da Fênix é assim, é a época dos exames finais. Então, na época dos exames finais, lá um grande ano solar atrás, 25.600 anos atrás, teve uma galera que tomou pau, foi reprovada. Na Era da Fênix, anterior. E uma das maneiras, né, de consertar isso, qual que é? É o pessoal que, vamos dizer, deveria ter agido melhor, não deveria ter quase destruído o planeta, né? Uma das maneiras que os senhores do karma entenderam foi: fica aí para você ajudar a reconstruir tudo isso aí e aproveitar favoravelmente essa mesma tecnologia que foi usada desfavoravelmente. Entenderam? Então, hoje nós estamos novamente entrando na Era de Fênix, ou de Aquário, né? Nos nossos dias esse arquétipo foi substituído pelo Aquário. Ou seja, é época de prova de fim de ano de novo. Por isso que estão acontecendo tantas movimentações, fenômenos da natureza, guerras, epidemias, tudo isso aí. A tendência é aumentar, né? Porque era de Fênix. Então cada um tem que se posicionar em relação a tudo isso. Ok. Muito tranquilo. Então, o que precisa agora nessa Era de Fênix? Todo o pessoalzinho que estava lá é convidado a trazer esse conhecimento, essa tecnologia de novo para a humanidade. E aí que entra, entre outras coisas, a hidroativação. Eu vou pontuar duas coisas aqui para vocês, que para quem é estudioso desses temas atlantes, já sabe que alguns dos elementos mais fundamentais da tecnologia atlante eram a tecnologia dos cristais, tá? O elemento água, que é considerado, para quem estuda, um cristal líquido. Ela tem o arranjo molecular dela é cristalino, apesar dela estar em estado líquido. E as capacidades psíquicas.
Tá claro? Então, só para pontuar, né, para ver que eu levo muito a sério isso, eu trouxe aqui para vocês verem o meu primeiro livro, que foi publicado em 94, que é justamente sobre cristais, chama-se Cristais, a Magia do Século XXI, onde eu trago de uma forma muito simples essa questão toda da tecnologia dos cristais. E logo depois, em 97, eu publico esse livro aqui, que é justamente sobre a hidroativação e os fundamentos científicos da hidroativação. Então vocês vão notar que não é por coincidência que desde o início dessa minha trajetória eu estou falando sobre cristais, sobre água, expansão da consciência e poderes psíquicos. Aliás, não percam o excelente curso de poderes psíquicos que vai ter aqui logo mais. Quando vai ser? 24, começa o clarividência. Dia 24 vai ter, acho que a primeira oficina sobre clarividência. Vai ser um curso assim, rápido. Teoria prática. Pum, já aprende logo. Tá? Então é isso. Então a hidroativação, ela é o quê? Ela é uma das técnicas que era usada na Atlântida. Aqui a gente está falando só em expansão da consciência, porque senão ia ficar um tema muito longo. Mas ela era usada para muitas outras coisas, como a gente vai ver no final da palestra de hoje. É usada para aumento da vitalidade, para curar doenças, para redução do estresse, redução da ansiedade, tratamentos de depressão. Quando a gente trabalhava com a hidroativação lá em São Paulo, tivemos vários casos de pessoas que se curaram de depressão, gente que tomava tarja preta, o médico falou, não precisa mais. Então a gente teve resultados muito bons lá em São Paulo. Então lá na Atlântida, uma das coisas principais era a expansão da consciência. Por quê? Porque um dos fundamentos, um dos pilares da civilização atlântica era justamente o contato com seres de outros sistemas e até de outras dimensões. Isso, para a gente conseguir isso, a forma mais simples é entrar em estados ampliados de consciência, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, era a forma uma das formas que eles usavam. Outras formas eram gerar portais dimensionais mesmo, relativamente grandes, concentrando as correntes telúricas, as correntes geobiológicas do planeta, através de arranjos específicos de cristais. Tá? Depois isso foi, de alguma forma, eles fizeram algumas coisas assim, por exemplo, em Stonehenge, aquele círculo de pedras lá que tem na Inglaterra. Só que aí depois teve outro problema lá e acabaram também quebrando aquilo, né? Teve uma batalha. Enfim. Hidroativação, antes de eu entrar nas questões mais conceituais, só para vocês terem uma ideia, assim, eu queria ter trazido fotos, mas não foi possível trazer. É basicamente o quê? Um grupo de pessoas, eu gosto de trabalhar com 30, 40, até 50 pessoas, não mais que isso, numa piscina aquecida, fazendo atividades motoras. Tem hora que parece dança, tem hora que parece brincadeira, tem hora que tem técnicas de respiração, tem hora que, uau, vira uma meditação coletiva e aí a coisa vai longe. Então é uma coisa muito diversificada. Tem muitas ferramentas para ser usada dentro do mesmo conjunto de técnicas. Tá? Mas o ideal é ser feito em piscina aquecida. Eu fiz uma adaptação há um tempo atrás para empresas que não tinham a piscina aquecida,
para ser feito fora da água. Aí eu chamo de bioativação. São as técnicas semelhantes. Dá para fazer? Dá. Mas eu, particularmente, prefiro na água, porque a água potencializa o resultado. A água aumenta o resultado, ela é um condutor natural, ela amplifica, ela concentra a energia biopsíquica que está sendo produzida ali. Tá? Deu para ter uma ideia? É muito dinâmico. É muito dinâmico. Uma sessão de hidroativação, você fica 3 horas lá, você acaba, você acha que ficou meia hora. Porque vai acontecendo coisas, a gente vai conduzindo situações, quando você vai ver. Né? Ok. Agora, para não ficar só, né, nas coisas do passado, coisas que muita gente nem acredita que existiram, apesar dos relatos de Platão, apesar das profecias de Edgar Cayce, apesar de terem já encontrado muralhas e construções lá onde existia, mas é assim, né? Não apareceu na Globo, eu não acredito. Mas quem for atrás vai encontrar. Então, para não ficar só nessa coisa meio especulativa, então eu queria falar um pouquinho mais sobre esses estados ampliados de consciência e de que maneira, aí eu vou entrar no campo científico da coisa, porque eu me preparei para falar disso cientificamente, tanto na faculdade quanto no mestrado. Eu pesquisei muito profundamente essas questões de como os estímulos sensoriais físicos podem produzir estados ampliados de consciência. Esse é o meu foco. Eu sou especialista nisso. Produzir estados ampliados de consciência através de estímulos físicos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais alguns conceitos. O primeiro conceito é o de holoconsciência. Tá? É um conceito que aqui no Brasil é mais conhecido por esses autores, o Grof e o Wilber, mas que muita gente não já pira logo por aí, né? Nossa consciência individual pode ser vista como uma manifestação da consciência universal focada num ponto do tempo e espaço. Como se você pegasse um tanto de água do oceano e congelasse, né? Solidificasse. Então, agora, por que isso é importante? Porque quando você expande a consciência, é como se esse gelo derretesse. E aí você tem acesso ao todo. Estão conseguindo acompanhar? Quem tiver alguma pergunta, já pergunta na hora para não passar adiante. Eu falei um pouquinho antes que esse pedacinho da holoconsciência, né, que é a nossa individualidade, ele é focado num ponto do tempo e espaço. Que estrutura cerebral é que faz a gente conseguir ficar focado num ponto do tempo e espaço? Olha lá. Depois a gente vai falar sobre isso. Demarcação do self. É imprescindível qualquer manifestação no tempo e espaço e realizada a partir do corpo e mais particularmente do cérebro. Que estrutura cerebral? Lobo parietal póstero superior. Lobo parietal póstero superior é quem nos dá a ilusão de que nós somos seres separados do todo, que na verdade nós não somos. Os místicos de todas as religiões, né, antigas e atuais, sempre insistem nesse ponto, né? Todos os místicos, quando eles têm esses estados ampliados de consciência, eles chegam a essa holoconsciência. Mas depois, quando vão explicar, a palavra é
precária, né? Para a gente explicar esse tipo de coisa. Olha lá. A filtração seletiva da percepção e a delimitação da realidade são ditadas pela aprendizagem, pela cultura e pelos padrões da sociedade onde o indivíduo se encontra. Por exemplo, se uma pessoa treinada em clarividência abre um pouquinho só a percepção, ela consegue ver os campos energéticos, né, os campos áuricos das outras pessoas com bastante facilidade. Então, o que essa pessoa fez? Ela simplesmente reorganizou, ou seja, desreprimiu a própria percepção. Existe uma coisa que o Erich Fromm e o Edward Hall, entre outros, chamam de filtração seletiva da percepção. Lembre-se que a gente está falando do quê? De estados ampliados de consciência, não é isso? Por exemplo, o que faz com que ele pense que ele é ele mesmo e não você? Ele não pensa que ele é você, nem vice-versa. Nesse momento, pelo menos. Então, isso aí quem faz? É o cérebro dele que filtra a percepção. Então, ele só percebe o que está ali no mundinho dele, você só percebe o que está no seu, e assim é a maioria das pessoas. E quando alguém percebe muito do outro, o pessoal já começa a olhar assim, né? Esse cara é esquisito, esse cara, sei não, né? Quando ele tem uma tatuagem na testa, então ferrou, né? Aí acabou. É hoje que, né? Qualquer semelhança é maravilhosa. Mas, muitas vezes, as pessoas que têm percepções sobre o outro, ou seja, que não filtram tanto a sua percepção, são mal vistas. Dizem que em terra de cego quem tem um olho é rei, mas não é bem assim não. Em terra de cego quem enxerga é mal visto. É esquisitão. Aí a pessoa vai e pinta o cabelo de roxo, né? Essas coisas que acontecem, tá? Mas o importante é vocês entenderem, olha só, que essa filtração seletiva da percepção é ditada pela aprendizagem, pela cultura e pela sociedade. Na verdade, a sociedade delimita o que você pode perceber e o que você não pode perceber. E dita isso para o teu cérebro. O teu cérebro dá a regulagem, né, mediante estruturas como tálamo, hipotálamo, sistema reticular ativador, glândula pineal, vai regulando o que você pode ou não pode perceber. Porque não pega bem perceber certas coisas, né? Quando a criança pequenininha está lá, mamãe, estou vendo o gnominho. Para com isso, menino. Onde já se viu? O que você fumou, moleque? Né? Essas coisas assim. E mais do que essas coisas verbalizadas, tem o que não é verbalizado. Porque quando só você está vendo uma coisa que ninguém mais está vendo, você começa a pensar que é você que está errado. Então é dessa forma que a cultura e a sociedade vão castrando a percepção do indivíduo. E mais uma vez, recorrendo a Platão, a gente vai ver que o mito da alegoria da caverna fala exatamente sobre isso, né? William Blake, também poeta e pintor do século XVIII, falava muito bem sobre isso, quando ele fala que se as portas da percepção fossem abertas, o ser humano veria a si mesmo tal como ele realmente é, ou seja, infinito, porque o homem fechou a si mesmo, percebendo a realidade através das estreitas fendas da sua caverna. Então, William Blake menciona exatamente a mesma alegoria de Platão. É como se a maioria das pessoas estivesse fechada dentro de uma caverna, vendo a realidade através de rachadurazinhas na parede. E apenas isso. E aí a pessoa que está fora da caverna, ela sai da caverna e ela volta para contar para os outros, esse é o esquisito, esse cara é estranho, esse cara é louco. Aí vem sempre aquela risadinha, né? A piadinha que
vários de vocês devem ter ouvido, que é assim, o que você fumou? O que você tomou? Né? Dizendo que você estava tendo alucinações. Mas isso é como as pessoas se defendem de quem tem esse tipo de percepção. É uma defesa, é um mecanismo de defesa. Aqui nós temos uma citação clássica do William James, tá? Um dos primeiros médicos, psicólogos a falarem sobre os estados ampliados de consciência, quando ele fala que a nossa consciência dita como normal é apenas um tipo especial, uma fração da consciência, e que além disso aí sim, tem formas potenciais de consciência inteiramente diferentes, que é o que eu estava falando até agora. Aqui o Karl Pribram, também um dos maiores estudiosos da consciência, ele tem uma teoria chamada teoria do cérebro holográfico, que tem a ver com aquilo que eu falei, né, da holoconsciência, ou seja, que o nosso cérebro, ele cria a realidade que a gente acha que é a realidade através dessa interpretação matemática que o cérebro faz. Quando eu digo realidade que a maioria acha que é realidade, porque realidade nunca é, nunca foi, nunca será uma coisa única e sólida, né? Se você chega em outras culturas que ainda não foram contaminadas, né, por essa cultura global que a gente vive hoje, você vai ver que eles têm outro conceito de realidade e outras relações também com essas outras realidades, tá? Então, quem assistiu o filme Matrix tem um bom exemplo desses questionamentos que se faz sobre o que é real e o que não é, e o fato de que o cérebro é o grande articulador de nos focar numa realidade A, ou B, ou C, ou D. Quem já usou planta de poder sabe muito bem o que eu estou falando. Quem já usou planta de poder aqui? Já? Vocês não? Mas a maioria já, né? Então quem já usou dentro de um ritual, uma coisa bem feita, sabe que a planta de poder modifica toda essa matemática cerebral e aí a gente experiencia outras realidades, tá? Então, agora a vantagem da hidroativação é que ela consegue fazer isso sem precisar da planta de poder. Depois nós vamos falar sobre a glândula pineal e aí vocês vão entender exatamente essa relação, creio eu. Olha lá, William James também fala isso. Quando devido a algum estímulo, no nosso caso aqui da hidroativação, é o estímulo somatosensorial. No caso, por exemplo, do Santo Daime, União do Vegetal, Umbanda, o estímulo é a planta de poder, a ayahuasca, né, que é um chá, não uma planta. Mas, falando genericamente, a ayahuasca. Devido a um estímulo, nossa consciência ultrapassa temporariamente os limites pré-estabelecidos pela cultura vigente. Aí nós temos uma experiência que se convencionou chamar de estados. Antigamente, isso nos anos 70, 80, falava-se estados alterados de consciência. Mais modernamente, século XXI, já se fala no mundo acadêmico em estados ampliados de consciência. Tá certo? Perguntas? Perguntem na hora, senão passa. Aí temos as características dos estados ampliados de consciência, sensação de unidade, perda do sentido do tempo, sensação de entrar em contato com o sagrado. Isso não é muito relevante agora. Objetividade e realidade profundas, qualidade noética, acesso a verdades profundas, superação do dualismo e das contradições. Isso é uma coisa que a maioria dos místicos
fala, né, de todas as religiões. Não existe mais contradição, desaparece essa fronteira que parece tão nítida entre o bem e o mal, e Deus e o diabo, Satanás, né, essas coisas. Na verdade, vocês vão ver como a gente costuma às vezes comentar, né, essas dualidades, como a gente fala alegoricamente, representando como se fossem Lúcifer e Micael, eles jogam xadrez, né? É uma coisa do lúdico, do jogo. Essas aparentes dualidades. Se a gente pegar pela filosofia taoísta, a gente vai ver que o Yin e o Yang, que são aparentemente opostos, na verdade eles são opostos complementares. Então o taoísmo nos traz muito isso da superação do dualismo. E que outros dualismos são superados em estados ampliados de consciência? Por exemplo, o dualismo entre eu e o outro. Você perde um pouco essa barreira. Quem sou eu, quem é você? Não. Vai mesclando. Isso é muito legal. Outro dualismo entre o ser humano e a natureza. Em estados ampliados de consciência, você consegue se sentir pedra, árvore, vento, pássaro, água, cachoeira, nuvem. Você consegue se sentir e até se tornar isso, né? Então, esse dualismo, que como nós já falamos, sentido de individualidade é um produto também do cérebro. E finalmente, o dualismo final que desaparece. Aí só nos momentos mais altos possíveis. É quando desaparece a dualidade entre você e o Criador. Aí você entra naquilo que o hinduísmo fala. Atman, que é a sua centelha divina, é igual a Brahman, que é o Criador dos universos. Aí essa separação também cai por terra, né? Perda do sentido de causalidade, inefabilidade. Inefabilidade é interessante, é uma palavra que as pessoas não entendem muito bem. Inefabilidade é a dificuldade que você tem de explicar isso para quem nunca vivenciou. É extremamente difícil, quase impossível. Você pode ter aproximações. É mais ou menos assim, mais ou menos, mas não explica muito bem. Sensação de bem-estar, percepção de luz brilhante, transitoriedade, mudanças positivas na conduta. Mudanças positivas na conduta. Tá? Os estados ampliados de consciência, uma das maneiras de se diferenciar de psicose, de alucinação, de qualquer estado patológico, é que os estados ampliados de consciência, eles trazem mudanças positivas na conduta. Faz de você uma pessoa melhor, não uma pessoa pior. Aqui, diferenças entre estados ampliados e condições psicopatológicas. Blá, blá, blá. Aqui tem os tipos de estado ampliado de consciência. Isso aí para nós não vai ser tão importante. Também, né? Olha lá, identificação com a biosfera, experiências fetais. São uma gama incrível de possibilidades que os estados ampliados de consciência abrem para o ser humano, né? Percepção extrasensorial, isso aqui eu já falei um pouquinho. Contato com animais de poder, pessoal do xamanismo, né? Já descobre seus animais interiores, né? Seu coelho interior, essas coisas, né? Contato com guias espirituais e seres supra-humanos. Isso também é muito interessante. Quem já teve essas vivências é maravilhoso. Identificação com figuras arquetípicas, experiências espiritualistas e mediúnicas. Aí já entra um pouquinho nas questões das religiões que trabalham com mediunidade, né? Também a mediunidade é um estado ampliado de consciência.
Tá? Vamos deixar isso claro. Agora... Uma pergunta. Então, pois nesse não. caso, quando se fala também de desenvolvimento mediúnico, a pessoa tem que aprender a quebrar as barreiras culturais, sociais, de aprendizagem que ela teve. Não é só uma questão de aprender a trabalhar mediunicamente, né? Olha, eu vou até mais além. Partindo da definição do Roger Bastide, de que o sagrado é selvagem, o sagrado não se molda e não deve se moldar à formatação social, a gente tem que entender que, para uma manifestação mediúnica acontecer, é imprescindível que a pessoa quebre os seus parâmetros sociais. Senão ela não consegue entrar no estado ampliado da mediunidade. O sagrado não vai caber dentro dela. Porque a caixinha social é muito pequena e muito quadradinha para o sagrado. O sagrado é muito amplo. Se a pessoa não quebra os padrões, que nem a gente falou, na verdade a palestra inteira até agora, os padrões culturais, os bloqueios sociais, essas coisas até familiares que vêm dos pais, dos avós, conceitos, preconceitos, né? Medos, culpas, travas, amarras, o sagrado não vai se amoldar à vontade do indivíduo e às pequenezas do indivíduo. O indivíduo é que tem que se ampliar para o sagrado. A planta de poder faz isso, né? Sem pedir licença. Ela já pega e te explode. Mas em termos de desenvolvimento mediúnico, esse processo estaria subentendido o constante treino dessa ampliação da consciência. Ampliação da consciência implica também em, quanto mais ampliar a consciência, mais diminuir o ego, porque quem fica preso a esses conceitos é o ego. O ego, ele quer controle. O ego tem medo. O ego não quer se dissolver no todo. O ego não quer se dissolver no outro. Por exemplo, no caso da incorporação, é você se dissolver do ego e fundir o seu ser com o de um guia espiritual. Se você está lá ferrado no seu eguinho, não vai acontecer nada. Então é fundamental que a pessoa consiga ultrapassar essas barreiras e dissolver, desmanchar esses conceitos e arrebentar essa caixinha. O sagrado não vai se enquadrar em caixinhas. Se enquadrou em caixinhas, já não é mais o sagrado, é uma outra coisa. Uma energia, uma coisinha, uma outra, irradiação, etc. Uma irradiação, tal, mas quando a coisa vem mesmo, que vem, a gente sabe como que é, porque a gente vivencia isso, né, toda semana, cara, o sagrado está se lixando porque você quer ou porque você acha. Ele tem que fazer o que ele veio fazer, ele tem que falar o que ele veio falar. Porque se é para a gente estar na frente, para que chamar um guia, uma divindade, o que seja? Para quê? Não fica só ali. Até um animal de poder. Lógico. Se incorpora o búfalo. Aí você, peraí, mas eu sou búfalo, eu não quero riscar o esmalte da unha, né? Sou búfalo, mas não estraga a minha chapinha. Entendeu? Aí não tem búfalo. Tem a pessoa. Então, é legal ver essas coisas, porque mesmo que a gente pense em religiões que não trabalham diretamente com a mediunidade, você tem a questão da mística. Se vocês perceberem, quem for estudioso das religiões, como eu sou, fica muito claro que as religiões instituídas, que são sociais, elas não apreciam os místicos. Porque o místico fala tudo que está errado. O místico fala, não precisamos de instituições, como o Mestre Jesus, por exemplo, diz no Evangelho de Tomé. Ele fala,
O reino de Deus não está em templos de pedra e madeira, mas dentro e à volta de cada um de nós. Ele fala: ergue uma pedra e ali estarei, racha uma lenha e me encontrarás. Isso é místico. Ele não fala, não precisa de instituição, templo, sacramento, trajes, aparatos e tudo isso. Por quê? Porque, obviamente, ele, né, devia viver o tempo inteiro em estados ampliados de consciência, né? Mas isso incomoda, sempre incomoda. Sócrates, na Grécia, também vivia, tinha essa coisa mediúnica, ele falava com uma espécie de guia ou divindade que o orientava o tempo inteiro, Sócrates. E aí ele falava, ensinava muita coisa que escandalizou a sociedade ateniense lá, né? Até que fizeram o cara tomar veneno, né? Tomar cicuta. Jesus também, mesma coisa. Krishna. Né? Os místicos, eles não são bem vistos dentro das religiões institucionais por causa disso. Porque a religião institucional, ela deixa de focalizar o sagrado e focaliza o social, a sociedade. Então, se o ensinamento escandaliza, como acontecia muito no caso do Mestre Jesus, os ensinamentos dele, as palavras eram duras e os ensinamentos escandalizavam. Aí já não serve ao cunho social. Por isso que ele foi preso e morto. Porque o pessoal falava, não pode fazer nada no sábado. Ele pegava os discípulos dele e falava, pode fazer, é permitido fazer o bem ao sábado. A sociedade falava, não pode andar com mulher. Ele andava com mulher. A sociedade falava, mulher adúltera tem que morrer apedrejada. Ele foi lá e salva a mulher adúltera. Entendeu? Então, é exatamente disso que a gente está falando. O sagrado, ele ultrapassa os limites do social. Social existe para as pessoas, para viver uma vida mais confortável e para o ego não se sentir ameaçado. O ego gosta de ter a ilusão de controle, a ilusão de controle egóico. Quando na verdade mesmo, a gente não controla absolutamente nada. Absolutamente nada. Para controlar a sua mente, você tem que fazer exercícios e treinamentos, como por exemplo meditação, que tem aqui, quem quiser, meditação tem aqui. Né? Alquimia da bruxinha, né? Estou brincando, mas estou falando sério. Então, para controlar a sua própria mente, você tem que treinar meditação. E o que mais você controla? Nem seu corpo. Se você quiser ficar sem tomar água, sem comer, você vai aguentar quanto tempo? Um dia? 2? Máximo. Ficar sem ir no banheiro, quanto tempo? Sem respirar. Não controla nada. E nosso ego quer ter a ilusão de que a gente controla os outros, que a gente controla o mundo, controla a natureza. A natureza faz assim, ó. O ser humano. Né? Mas vamos voltar à hidroativação. Isso aqui, gente, é um mapa. Isso aqui é publicação minha, tá? Está na minha dissertação de mestrado. Isso aqui fui eu que fiz, juntando de muitos outros autores. São os caminhos cerebrais. Os caminhos cerebrais, desde o estímulo somatosensorial até os efeitos que a gente busca na hidroativação. Vamos pensar, por exemplo, redução da fronteira do self, ou da barreira egóica. Lembra que a gente falou
que ela vem, a gente falou, né? Eu falei, do lobo parietal posterior superior, né? Mas como é que a gente consegue diminuir a ação do lobo parietal posterior superior? Olha só, partindo de estímulos somatosensoriais específicos, eu tenho esse caminho aqui, por exemplo, do tálamo, tá? Que quando ele é estimulado adequadamente, quando eu digo estimular adequadamente, eu posso estar falando de luz, posso estar falando de cor, eu posso estar falando de estímulo. Não, estímulo olfativo não passa pelo tálamo. Estímulo auditivo, estímulo tátil, tanto do ser humano com outro ser humano, quanto do ser humano com a água aquecida. Eu posso estar falando de estímulo proprioceptivo, que é o estímulo que você tem quando você se movimenta, e a sensação do seu próprio corpo na água, em várias posições, né? Ou seja, estímulos somatosensoriais. Só que você tem que saber quais os estímulos exatos para cada resultado almejado, entenderam? Vocês estão conseguindo acompanhar? Aí eu tenho essa conexão do tálamo diretamente com o lobo parietal posterior superior. Eu tenho esta conexão via hipocampo, eu tenho essa conexão via córtex pré-frontal, e daqui para o hipotálamo e daqui para cá, e tudo isso conduzindo a quê? A diminuir essa função do lobo parietal, que se chama deaferentação, que por sua vez faz diminuir a fronteira do self. Então, por exemplo, o casalzinho. Se vocês forem fazer uma sessão de hidroativação, em um determinado momento você não vai perceber onde começa você e começa ela, onde um acaba e o outro termina, parece que virou os dois uma coisa só. Muitos casais, muitos não vou dizer, alguns casais conseguem isso em relações sexuais muito intensas, que também envolve o quê? Estímulos somatosensoriais, técnicas de respiração, né? Estímulos táteis e várias outras coisas. Tá? E, logicamente, tem técnicas específicas, como as de magia sexual e de erogamia, que também produzem esse tipo de situação. Aqui, no caso, vamos ficar mais na hidroativação. Então, cada estímulo desse corresponde a uma das coisas que acontece durante os estados ampliados de consciência. Por exemplo, aumento do nível geral de consciência. A gente pensa que só tem dois níveis, né? Dormindo e acordado. Não. Você pode estar acordado de olho aberto, mas não está acordado de verdade. De manhã, por exemplo, né? Antes do café da manhã, você está lá, né? O pessoal fala com você, você nem... Imagina, por exemplo, você acordar e fazer um concurso, um vestibular. Rola? Não rola. Nem romance de manhã não dá muito certo. Só se você nem levantar, né? Aí dá certo. Mas se for levantar e depender de muito trabalho cerebral, já não dá. Percepção extrasensorial. A gente consegue isso através da diminuição da filtração seletiva da percepção, isso é a ação direta do tálamo, e ao mesmo tempo de um aumento da atividade cerebral, aumentando o nível de consciência. Então o tálamo para de filtrar e o cérebro aumenta a atividade geral dele. O aroma vai para onde? Vai para qual estrutura? Ele entra no hipocampo, ele entra na amígdala de cara, ele entra no hipotálamo muito. Só não passa pelo tálamo, né? Não. É a única função, é o único dos 5 sentidos que não é filtrado pelo tálamo, é o sentido olfativo. É bem interessante. E vejam que a gente tem expressões muito clássicas para isso. Tal coisa não me cheira bem, né? A gente, não sei.
Se o ser humano realmente desenvolvesse isso, ele já teria um instrumento maravilhoso, né? O olfato. Tanto que o bebê reconhece a mãe... Sim, pelo cheiro. Pelo cheiro. Todo filhote conhece a mãe pelo cheiro. Todos os animais, menos o ser humano, né, que perdeu essa capacidade, alguns recuperam. A gente consegue perceber quando um macho, uma fêmea, um homem ou uma mulher, no caso, o ser humano, está exalando feromônios, ou seja, está num período sexualmente ativo. Isso dá para perceber, é só treinar. O olfato se está saudável ou não. Imagina, né? Na natureza, tanto as fêmeas, por exemplo, que têm a função de selecionar os melhores machos, com certeza elas usam critérios olfativos para saber se aquele macho tem um potencial genético compatível com o dela, se vai dar boa cria, se tem boa saúde, esse tipo de coisa. Tudo aqui. Outra coisa importante aqui, gente, é a questão do sistema nervoso autônomo, né? Que outro dia disseram que é os nervos, né? Mas é o sistema nervoso autônomo. Ele tem duas bandas, né? Dois lados, o simpático e o parasimpático. E quando você consegue uma ação eficaz, né, no sentido de regular esses dois aspectos, você consegue resultados extraordinários nas questões do controle do estresse, redução significativa do estresse, da ansiedade e da depressão logo na primeira sessão. Na primeira sessão você já tem resultados muito significativos, resultados físicos. Os sintomas mesmo do estresse, da ansiedade e da depressão vão ter uma redução muito drástica graças ao efeito nessa área do sistema nervoso autônomo. Corpo pineal ou glândula pineal, essa é outra coisa que não pode faltar. Eu falei da planta de poder, né? A ayahuasca, principalmente, no nosso caso, da hierosofia. E qual é o princípio ativo da ayahuasca? Quem lembra? Dimetiltriptamina. Muito bem. Dimetiltriptamina, ou DMT. Agora, a coisa interessante nesse caso é que a glândula pineal, ou corpo pineal, produz dimetiltriptamina normalmente. Por isso que essa substância não faz mal para o ser humano. É uma substância que o nosso cérebro já produz quando está em estados ampliados de consciência. Então, o que acontece? Quando você... Lembra que eu falei que a hidroativação consegue efeitos semelhantes aos das plantas de poder, sem usar a planta de poder? É por causa da estimulação da glândula pineal, que a gente consegue também indiretamente através de estímulos somatosensoriais. Pois não? O aumento da imunidade do HIV é através do simpático e parasimpático. É um dos benefícios, mas o aumento, você está citando a minha segunda publicação, né? É que assim, eu publiquei 2 artigos científicos antes do livro em revistas de medicina esportiva. A revista Âmbito Medicina Esportiva, 1996, 1997. E o segundo artigo a que ele se refere, que eu publiquei, é sobre o aumento da imunidade em portadores assintomáticos do vírus HIV através da hidroativação. Então, aí nesse caso, eu recorri à questão do sistema nervoso autônomo, no sentido de ter um benefício, uma redução, porque, veja bem, só o estresse e os estados depressivos dos portadores do vírus HIV já traz uma queda muito grande no quadro geral da saúde e na imunidade. Então, a primeira frente de efeito, de ataque, é aqui, né? É melhorar a autoestima, reduzir o estresse, reduzir a ansiedade e a depressão. Mas o fator, vamos dizer, direto na questão do
do aumento da taxa de linfócitos TCD4, que são os principais alvos do vírus HIV, aí eu busco através do estímulo tátil, afetando principalmente o que? A glândula timo, que é uma das grandes produtoras de linfócitos TCD4. E a glândula timo responde a estímulos táteis que são frequentes e abundantes na hidroativação. Além disso, tem todas as outras atividades, a parte cardiorrespiratória, o fato da pessoa na água não ter, vamos dizer, questão de pancada, impacto, então é uma atividade segura para o portador de vírus HIV, enfim, tem toda uma outra série de fatores. Esse livro aqui, eu não fui lá para saber, mas a professora que orientou, quando eu estava escrevendo esse livro, eu a encontrei lá na PUC, professora Ana Marta, ela estava fazendo doutorado, eu estava fazendo mestrado. E ela falou que esse livro que eu publiquei é usado como referência lá no Emílio Ribas, como atividade física para portadores do vírus HIV. Tá? Respondi? Então, gente, nós começamos, né, como eu já falei, na Atlântida, 25 mil anos atrás, quase 26 mil, e chegamos aí no cérebro. Então, eu espero, de alguma forma, ter conseguido que vocês entendessem que, apesar da ideia ser Atlântida, aí vocês vão perguntar, como é que você... Eu simplesmente lembrei como é que isso era feito lá. E aí, o que eu fiz? Bom, vamos ver a parte científica disso. Aí eu pesquisei, tanto na graduação, né, na faculdade, quanto em cursos fora, especializações, no mestrado. Aprofundei muito o referencial científico e desenvolvi as técnicas ideais para obter cada tipo de resultado. Eu dividi, gente, isso aqui eu chamei de lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. Mas não quer dizer que só possa ser feito nessas fases, tá? É só um nome. Eu usei como referência. Porque a gente fala muito aqui na hierosofia das 4 faces da deusa, né? Que estão associadas às 4 fases da lua. Então eu fiz essas aplicações divididas dessa forma. Mas não quer dizer que a hidroativação dependa das fases da lua, tá? Então na lua crescente, por exemplo, a hidroativação é um conjunto de técnicas que visam o quê? Aumento da vitalidade, da energia vital, rejuvenescimento, alegria de viver, amizade, enfim, dança, alegria, celebração, relacionamentos, conhecer pessoas, tudo isso são coisas que têm a ver com a lua crescente. Então eu batizei de lua crescente. Lua cheia. A hidroativação no modelo lua cheia, ela é perfeita para a expansão da consciência e desenvolvimento de todas as capacidades psíquicas, chamadas de percepção extrasensorial. Estados ampliadíssimos de consciência, meditação, conexão com o sagrado, conexão com o universo, tudo isso aí. Na lua minguante, no padrão lua minguante de hidroativação, a gente trabalha o quê? Redução do estresse, redução da ansiedade, da depressão, qualidade de vida, soltar a sua agressividade, porque quando a gente se sente ameaçado, isso aí tem muito a ver com o sistema nervoso autônomo, né? Mecanismo de luta ou fuga. Então você está andando na rua, passa um carro, te dá uma fechada, outro buzina, outro xinga, não sei o que, o chefe, não sei o que, se você não fizer esse relatório, não vai ser mandado embora. Então, tudo isso são ameaças.
E o nosso cérebro reage a isso. Na natureza, a gente faria o quê? Se vê um tigre, um lobo, alguma coisa, você vai lutar ou vai fugir. Na sociedade, muitas vezes você não pode fazer nenhuma coisa nem outra. Então você vai acumulando, né? Então, o padrão lua minguante da hidroativação te dá oportunidades de você exercer esses mecanismos de luta ou fuga, e assim você tem uma redução significativa do estresse e tal. E na lua nova, não na lua nova, na hidroativação, modelo lua nova, é onde a gente trabalha questões de sexualidade, poder pessoal, melhorar relacionamento de namorados, noivos, casados, tanto na questão da sexualidade quanto das atrações, das energias, do magnetismo, do poder pessoal mesmo, que é uma coisa muito forte, muito boa, né, da gente desenvolver. Tudo isso é na hidroativação modelo lua nova, tá? Para quem quiser conhecer, a gente coloca sempre no final das palestras os contatos, né? A gente atende grupos aqui ou em qualquer cidade, desde que tenha piscina aquecida. Se tiver um grupo legal, a gente viabiliza a piscina aquecida também, a gente corre atrás. Então, quem quiser conhecer a hidroativação, é só entrar em contato aqui mesmo, no Alquimias da Bruxinha, né? Acho que não faltou nada. Perguntas? Não? Então, reiterando mais uma vez, a hidroativação está aí, disponível no mundo para quem quiser. Grupos aí a partir de 12, 15 pessoas, acho que já viabiliza, dependendo do local, né? Lembrando que nós estamos aqui na Grande São Paulo, né? Se for em outros estados, aí a gente tem que, né, ter grupos um pouco maiores. Mas a gente tem todo o desejo e toda a vontade e toda a capacidade de trazer isso para o mundo para quem precisar. Ok? Então, em nome de toda a equipe do Instituto Biratã, eu agradeço a presença de todos os que aqui estiveram. Namastê. Namastê.